Alô? Alô? E aí, eu recém cheguei em Poa, sério. Tipo, finalmente deu pra sair depois dessa quarentena toda. Mas o que tu me sugere fazer? Eu acabei de chegar na cidade, eu queria conhecer ela um pouquinho mais. Eu fiquei sabendo de um grupo de jovens arquitetos que estão fazendo um resgate da história dos morros. Sabe, eu nunca pensei que tivesse algo pra contar de lá, porque, tipo, são só morros, né? Ah, eu toparia ir conhecer mesmo assim, tipo, parece algo diferente, sabe? Mas me conta aí como fizeram pra contar essa história toda da cidade. Eu meio que me sinto que ia me perder no caminho, não sei se eu pilho muito, não. Pode deixar que eu te mostro. Tava querendo conhecer esse projeto já faz tempo. Faltava gente que tivesse interesse de ir comigo. Também não ajudou muito a situação da quarentena, né? Óbvio. Que estresse que foi aquilo. Tá certo, beleza, então. Você sabe que eu até já baixei o aplicativo pra saber onde fica cada ponto dos morros. E eu tava pensando aqui que seria uma boa tu baixar no teu celular também, porque vai que acaba minha bateria no meio do caminho, né? Daí complica as coisas. Sim, tu e esse celular que não dura como sempre. Ah, deixa que dessa vez eu faço um nome pra ti e baixo esse aplicativo. 2020 não está sendo um ano comum. A pandemia do novo vírus Covid-19 pegou a humanidade de surpresa, trazendo muitas perdas e desafios para a população mundial. Tivemos que nos adaptar a esses novos tempos, adotando novos hábitos no nosso dia a dia. Trabalhos e aulas começaram a serem feitos remotamente. Encontros com os amigos e familiares passaram a ser virtuais. Caminhadas nas ruas devem ser feitas de máscara e até ir ao mercado passou a ser uma atividade muito mais complexa que antes. Muito já se discute sobre o presente e o futuro pós-pandemia, e apesar das dificuldades, houve muito aprendizado e reflexões sobre a forma em que vivemos e aonde moramos. Algumas pessoas afirmam que será uma tendência a substituição do turismo internacional por algo mais local e regional. Depois de tanto tempo presos em nossas casas, começamos a adquirir uma nova percepção sobre aquilo que chamamos de lar e também aquilo que conhecemos como Porto Alegre. Mas o que você sente quando você pensa em Porto Alegre? Que memórias você tem daqui? Como você descreveria para um amigo que nunca visitou? O centro histórico, nossos parques e principalmente a orla do gasômetro são todos espaços que guardamos com carinho e que fazem um papel ativo no imaginário porto-alegrense. Somos uma cidade feita de rio, alguns dizem. Há, porém, um elemento de grande importância há muito tempo ignorado e jogado para escanteio em nossas mentes: os morros. Fingimos que eles não existem, nos comportando como se vivêssemos em uma cidade plana como Brasília. Tem momentos que lembramos deles, quando o canto dos nossos olhos avista eles à distância no trajeto de volta para casa. Mas o momento passa e seguimos nossas vidas. Mas os morros existem e são muito vivos. Não só possuem uma mata nativa rica, espaços intocados por quase toda a população, mas muitos deles estão no próprio tecido, tendo um papel decisivo desde o início do nosso desenvolvimento urbano, e sendo recheados de histórias da nossa Porto Alegre, que merecem ser relembradas e mantidas vivas. Petrópolis. O Morro Petrópolis se desenvolveu a partir do eixo viário conhecido como Caminho do Meio, assim chamado por localizar-se entre duas outras estradas rurais que saíam de Porto Alegre em direção aos atuais municípios de Viamão e de Gravataí. A região foi inicialmente ocupada por chácaras na década de 1920, sendo conhecida por seu clima ameno e por suas colinas verdejantes, aspectos naturais que atraíram setores das classes média em ascensão. Já em 1930, era comum manobras e exercícios militares na área.
Em 1937, foi inaugurada a linha de bondes Petrópolis pela Companhia Carris, que manteve suas atividades até a década de 70. O investimento em infraestrutura, feito no final dos anos 50, resultou na mudança do perfil socioeconômico dos moradores do bairro, sem falar na ampliação da oferta de comércio e serviços. Junto a isso, a região registrou uma expansão imobiliária que aumentou significativamente o número de construções e de moradores do bairro. Na década de 1970, a Avenida Doutor Nilo Peçanha foi aberta, o que contribuiu para a valorização imobiliária e alavancou o crescimento do Petrópolis. O morro se mantém, até os dias de hoje, como uma das regiões mais valorizadas e agradáveis de se viver. Morro Santana. O início da ocupação da região do Morro Santana está ligado à doação da Sesmaria a Jerônimo de Ornelas e à fundação de sua fazenda, na qual vendeu em 1762. 10 anos mais tarde, o governador da capitania da Vila de Porto Alegre desapropriou a fazenda, com o fim de renovação da demarcação para o assentamento de famílias açorianas. Essa partilha gerou as chácaras produtivas que ocupavam o Morro Santana até meados do século XX. Um dos principais sítios do Morro Santana eram as terras onde se situava a Casa Branca. Esta casa foi ponto de encontro de políticos e intelectuais durante a Guerra dos Farrapos. A morada serviu de quartel-general para as forças rebeldes. Localizada onde é hoje a confluência das avenidas Protásio Alves e Antônio de Carvalho, a casa foi demolida em abril de 1972, mesmo com os apelos e esforços do poder público no sentido da preservação do prédio como patrimônio histórico. O início do processo de crescimento urbano na região se deu a partir de 1953, com a instalação das empresas loteadoras que impulsionaram a ocupação do morro. As pedreiras ali localizadas, que foram desativadas ainda nos anos de 1980, bem como a vegetação ali presente, são atrativas até os dias de hoje para os moradores da região e estudiosos das áreas ligadas ao meio ambiente e geografia. Morro Santa Teresa. O Morro Santa Teresa foi originalmente ocupado por residências que eram cercadas pela mata nativa da região, conectadas ao centro de Porto Alegre pela antiga estrada do Laboratório, atual Rua Correia Lima, e pela Rua Silveiro. Uma dessas residências foi a famosa Travessa Paraíso, em estilo de arquitetura colonial, construída por volta do ano de 1820 e reconhecida como sítio arqueológico em 1994 pela prefeitura. O bairro começou a se desenvolver depois da década de 50 do século XX, quando as empresas de comunicação começaram a se instalar no bairro devido à sua posição geográfica estratégica. Hoje o bairro se mantém essencialmente residencial, com um pequeno comércio local, cercado por estações de rádio e televisão, e abrigando uma parte da chamada Grande Cruzeiro, conglomerado de vilas populares que possui uma população de mais de 200 mil habitantes. Ponta Grossa. Localizado no sul da cidade de Porto Alegre, o Morro Ponta Grossa recebeu seu nome ainda no século XVIII, sendo citado no Diário de Expedição de Gomes Freire de Andrade, em um mapa de José Custódio de Sá e Faria, datados respectivamente de 1754 e 1763. A região serviu inicialmente como um grande rincão para várias famílias, até que começou a ser ocupada e se desenvolver no século XX, surgindo ainda algumas fábricas e atraindo compradores interessados em casas de veraneio ou em sedes campestres, como o famoso arquiteto Theo Widerspan, que adquiriu uma chácara no bairro. A área também recebeu a sede da Varig, a primeira empresa brasileira de aviação, em 1932, e a estação transmissora da Rádio Farroupilha, que funcionou de 1952 até 1986, ficando abandonada a edificação. Além disso,
já foi constatado a existência de um sítio pré-histórico de ocupação guarani na área do morro, por pesquisas arqueológicas. O projeto tem como objetivo incentivar a cultura e turismo local, suprir a demanda da população por espaços públicos de qualidade, proporcionar espaços abertos de convívio e lazer seguros, tendo em vista a pandemia de SARS-CoV-2, resgatar elementos perdidos da história de Porto Alegre e suas relações com os morros, valorizar espaços de importância para a cidade que não têm o seu potencial turístico e urbanístico arquitetônico totalmente aproveitado, e recontar a história de Porto Alegre, tendo os morros como elemento principal, de maneira agradável e recreativa, e com auxílio de tecnologias inovadoras e interativas. A proposta parte de um aplicativo para celular que será fundamental para a total imersão no projeto. O aplicativo mostrará um mapa de Porto Alegre, destacando os morros da cidade e sinalizando a localização dos equipamentos propostos, sugerindo percursos para os espaços que o usuário tem interesse em visitar. Em 500 metros, você chegará à Praça Mafalda Veríssimo. Acompanhará o visitante com base em sua localização, indicando locais de interesse histórico e cultural e contando suas histórias. Além disso, o aplicativo será essencial para interagir com os diferentes equipamentos e aproveitar suas diferentes funções. Totens. O projeto vai distribuir totens nos morros porto-alegrenses, em lugares que apresentem um caráter histórico da nossa cidade. Além de um design interessante, os totens vão possuir um hardware próprio, com dados que serão atualizados automaticamente através da nuvem. O totem mostrará informações sobre os sítios e suas histórias através de uma tela. Utilizando o aplicativo de celular, será possível conectar ao totem para mais informações, documentos, fotos e curiosidades sobre o morro e sua conexão com a história de Porto Alegre. Será possível também visualizar pela tela do celular ou também por um óculos de realidade virtual, como era aquela área no passado, que será recriada virtualmente. Como dito anteriormente, os totens serão indicados no mapa do aplicativo para sugerir trajetos e passeios aos usuários. Além disso, com a perspectiva de incentivar meios de transporte alternativos sustentáveis, vamos conectar esses espaços através de ciclovias, utilizando como base o Plano Cicloviário de Porto Alegre, permitindo os visitantes conhecer os morros de forma ecológica e sustentável. Reativação dos bondes de Porto Alegre. Sendo um elemento de extrema importância para o desenvolvimento urbano de Porto Alegre no século passado, além de apresentar muito potencial turístico, o projeto planeja reativar os bondes da cidade através de um percurso, saindo desde a crista do Morro da Matriz até o Morro Petrópolis, repetindo um dos seus antigos trajetos e se aproximando de 4 espaços com importância histórica e que apresentam totens, permitindo os usuários se locomover pela cidade através de uma nova perspectiva. Morro Petrópolis. Identificando o Morro Petrópolis como uma região residencial com predominância de praças, o projeto planeja requalificar esses espaços, dando destaque especial para a Praça Mafalda Veríssimo, entre as vias Felipe de Oliveira e Borges do Campo. A praça foi revitalizada e entregue à população da capital no ano de 2018. O projeto foi executado graças à adoção do projeto por 2 empresas e à participação da comunidade. O espaço, com 1.653 metros quadrados, abriga uma caixa d'água da década de 1930, que abastecia os primeiros moradores do bairro. O reservatório foi desativado em 1988 e está preservado dentro da praça. O grupo pretende complementar a requalificação realizada utilizando o totem tecnológico e retornando a caixa d'água como um ponto importante para o Morro Petrópolis, sendo instalada uma escada metálica em seu exterior
permitirá acessar a parte superior, que servirá como um pequeno mirante da Praça do Petrópolis. Além disso, um caminho com iluminação LED guiará os convidados até a parte central da praça, onde será instalado um piso tecnológico interativo formado de telas e conectado ao aplicativo, permitirá a realização de diferentes jogos e brincadeiras educacionais. Morro Ponta Grossa. O programa do Morro Ponta Grossa, localizado na zona sul de Porto Alegre, consiste no resgate e requalificação da antiga estação transmissora da Rádio Farroupilha, que foi desativada na década de 80. A edificação ainda é um espaço importante para a região, ocorrendo visitações guiadas com os moradores do bairro. Nossa proposta é restaurar a edificação, transformando em um museu de rádio e televisão porto-alegrense, preservando a arquitetura original, mas trabalhando com tecnologias modernas e inovadoras para criar uma experiência única em seu interior. A ideia passa também por explorar o entorno da edificação, uma área de preservação com inúmeras espécies nativas. Haverá um café com espaço ao ar livre, assim como uma horta comunitária, que servirá aos moradores do bairro. No Morro Santana, trabalharemos junto às marcantes feridas topográficas deixadas pela antiga pedreira da região. No nível mais baixo, haverá uma praça em que seu desenho irá remeter às curvas de nível criadas com a retirada das pedras granilíticas na época em que a pedreira estava ativa. No nível intermediário, terá um centro cultural, e no ponto superior da pedreira, a parte mais alta de Porto Alegre, será implementado um restaurante com visão panorâmica da cidade, e terraço mirante com binóculos fixos e tótem tecnológico. Esses diferentes níveis serão acessados por um elevador panorâmico, interligando as edificações por passarelas. Morro Santa Teresa. Requalificação do Belvedere Rui Ramos, atualmente abandonado. O local fica em frente a uma praça no encontro das ruas Dona Maria e Prisma, no bairro Santa Teresa, zona sul da capital. Nas proximidades, encontram-se instalações das emissoras SBT e TVE e uma comunidade. As pichações, o mato nos cordões da calçada, o corrimão enferrujado abreviam as visitas. E mais, condenam um espaço turístico deixado no esquecimento. A proposta do grupo é requalificar o espaço do Belvedere em novos mobiliários e iluminação de qualidade, para criar um espaço agradável de se passar o tempo e apreciar a vista da cidade. No local, será instalado um tótem tecnológico que contará a história do local e demais morros da cidade. Através de uma tecnologia já utilizada principalmente no exterior, os visitantes poderão visualizar através de óculos de realidade virtual ou aplicativo de celular uma recriação da cidade como era anteriormente. Além disso, serão instalados binóculos fixos de liga metálica antibactericida. Grande parte das bactérias, fungos e vírus, inclusive o SARS-CoV-2, responsável pela atual pandemia de Covid-19, não resiste ao entrar em contato com o cobre ou suas ligas metálicas como latão. Na lente desses binóculos fixos estão marcados os demais pontos trabalhados pelo grupo e as demais edificações históricas. O visitante deverá tentar encaixar a imagem desenhada no binóculo para encontrar o local definido.
E aí, como que tu tá? Oi, tô bem, e tu? Muito trânsito no caminho? Aham, tinha muito trânsito, mas eu vim de bike mesmo. Passei pela Praça Mafalda, inclusive. Sem querer dar nenhum spoiler, mas eu já dei uma olhada no totem e curti muito. Ah, ok. Fica no caminho pra cá, não? Do teu apartamento? Ah, mais ou menos, né? Meio que fiz um caminho um pouquinho maior pra já aproveitar e ver, sabe? Espertinho, hein? Eu já preparei tudo, estamos no horário certo. Então bora ver o que tá acontecendo lá naqueles totens. Bora então.